Olá, meu nome é Vanessa Carlibones e eu vou conversar com vocês hoje sobre a composição, funcionamento, competências e demandas do CONSEA, do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Eu organizei essa aula, em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver um pouco sobre a visão geral do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, do CONSEA, como que funciona, suas competências. E num segundo momento, vamos conversar sobre a representação das sociedades protetoras de animais no CONSEA. O CONSEA é um órgão colegiado multidisciplinar que compõe o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A sua composição, funcionamento, competências estão dispostos, em primeiro lugar, pela Lei Federal 11.794 de 2008, é a Lei Arouca, ela cria o CONSEA, e essa lei depois foi regulamentada por um decreto de 2009. Então, nós vamos ver mais adiante um pouquinho mais sobre essas competências. Existem várias competências. Hoje existem 10 competências dispostas em lei federal. Então, tudo isso a gente vai desmembrar um pouco mais ao longo dessa apresentação. De qualquer forma, eu gostaria de deixar claro aqui que a gente não vai tratar minuciosamente de todos os artigos, incisos, parágrafos dessas normas. Eu vou apontar, basicamente, onde vocês podem encontrar essas informações e também, claro, vou apontar algumas coisas que eu considero importantes à sua atuação em comissões de ética no uso de animais. Então, todo o arcabouço normativo, né, o funcionamento do CONSEA está aqui descrito. Né, em termos legais, então, nós temos hoje a Lei Arouca, 11.794, que eu comentei agora há pouco, seu decreto regulamentador, né, 6.899, e dessas duas normas principais derivam, então, as resoluções, orientações técnicas e portarias. Então, existe todo um arcabouço de normas existentes, né? Então foram criadas normas, elas estão publicadas no site do CONSEA e também estão constantemente sendo revisadas e criadas novas normas. Então é bastante importante vocês terem essa noção do que está em vigor, né, hoje em termos de uso de animais para ensino e pesquisa. Então o CONSEA, por meio da sua Lei Arouca, artigo 6º, o Conselho é composto, então, constituído por um plenário, então o plenário é composto por conselheiros, suplentes, titulares e suplentes, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Também temos câmaras de trabalho, tanto permanentes como temporárias, então existem permanentes que trabalham de forma fixa, toda reunião de plenário que ocorre a cada 3 meses, mais ou menos, né? Então, essas câmaras permanentes se reúnem para responder e discutir temas específicos, né? E, por exemplo, existe a Câmara de Ensino, de Produção, né, de Métodos Alternativos, entre outros. Então, quando chega uma demanda da sociedade, uma consulta, uma dúvida, uma carta-consulta, que assim nós chamamos, essas demandas são encaminhadas, dependendo do seu tema, às câmaras permanentes, que discutem aquele tema e, então, emitem uma resposta determinada, depois aprovada em plenário. As câmaras temporárias também, muitas vezes, são necessárias para tratar de temas específicos, né, de temas que não são rotina, mas aparecem para o CONSEA como necessidades, né, enfim, de discussão ou de determinação. E o CONSEA também é formado por uma secretaria executiva, que faz todo o trabalho nos bastidores acontecer. Então, essa é basicamente a constituição do CONSEA. Em relação à composição do CONSEA, o decreto 6.899 de 2009 determina que exista um titular e um suplente dos seguintes órgãos. Então, nós temos aqui o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, aqui representado, né, o próprio MCTI, do qual o CONSEA faz parte. Depois temos Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, alguns ministérios, né, Ministério da Educação, Meio Ambiente, Saúde, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conselhos de reitores de universidades do Brasil também representados, Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Federação das Sociedades de Biologia Experimental,
Sociedade Brasileira de Ciência em Animais do Laboratório, indústrias farmacêuticas. Então, no caso das sociedades protetoras de animais, nós temos aqui uma composição um pouco diferente. Nós temos, então, 2 titulares, cadeiras para 2 titulares e cadeiras para 2 suplentes, né? É uma composição um pouco diferente comparada aos outros membros. Porém, vejam que as sociedades protetoras de animais, né, por sua função de proteção direta aos animais, ela está desproporcional em relação aos outros componentes, né? Então, nós temos apenas 4 pessoas contra os demais representantes. Agora, quem preside o CONSEA, diferente do que algumas pessoas podem achar, não é coordenador do CONSEA, mas sim o presidente do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né? Então, ele que é o presidente do CONSEA e assina tudo que é necessário em relação a determinações, né? Bom, em relação à lei federal, a lei Arouca, 11.794, vou desmembrar algumas informações, apontar algumas informações que eu considero importantes. Então, a lei Arouca, ela regulamenta o artigo 225, né, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. Então, incumbe ao poder público. O que fala esse inciso, né? Incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, essa lei regulamenta esse trecho. Revoga uma lei lá de 79 que estabelecia normas para a prática didático-científica da vivissecção em animais. E, agora, importante mencionar, cria o CONSEA, e também estabelece procedimentos tanto para a criação quanto para o uso de animais em atividades de ensino e pesquisa. Então, basicamente, aqui a gente tem o escopo da Lei Arouca, né? No seu artigo 1º, parágrafo 2º, a lei, ela determina que, ela conceitua, né? Qual que é a área, então, de abrangência do CONSEA? Então, gostaria de citar aqui ensino e pesquisa, né? Ensino é muito claro. Para que os animais são usados para ensino, né? Agora, para pesquisa, muitas vezes gera dúvida, né? Isso inclusive, foi tema de algumas consultas, né? Mas é necessário uma aprovação de uma comissão de ética no uso de animais para tal uso? Então, a lei ela vem esclarecendo isso, ela conceitua o que são atividades de pesquisa científica, falando o quê? São aquelas relacionadas, então, à ciência básica, aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle de qualidade de drogas, medicamentos, alimentos imunobiológicos, instrumentos ou quaisquer outros testados em animais. Então, vejam que, por meio desse parágrafo, a lei ela conceitua muito bem o que seria pesquisa científica, englobando todas as áreas em que os animais são, de fato, testados, usados para testes de algum tipo, né? Outra coisa que vale a pena mencionar aqui, que seria quais os animais estão no escopo da legislação do Conselho. Basicamente, então, aqui, no artigo 2º, determina que são os animais do filo Chordata, subfilo Vertebrata. O que isso quer dizer, então? Basicamente, são os animais vertebrados, né? Aqueles que, inclusive, mais adiante na lei, determina que são os animais que possuem um encéfalo grande, encerrado numa caixa craniana, né, e uma coluna vertebral, não é? Então, vejam que a legislação, as normas do CONSEA se aplicam aos animais vertebrados. Vale lembrar que alguns países, né, já incluem no seu escopo legal animais invertebrados, como o octopus, por exemplo, né? Porque então esses países já entendem, já acreditam e entendem, aceitam que mesmo esses animais já possuem senciência, né? Eles possuem senciência, acreditam, aceitam essa informação proveniente de estudos científicos. Ainda, em relação à lei Arouca, vale lembrar que o artigo 5º, então, que fala das suas competências, voltando lá no início da apresentação que eu citei que eu iria trazer algumas das competências, não todas as competências, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, formular normas relativas ao uso de animais, zelar pelo cumprimento dessas normas, então está aqui no inciso 1º, né?
Credenciar instituições para a criação ou uso de animais. Vejam que importante esse inciso terceiro aqui. Monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que venham a substituir o uso de animais. Então, é sim competência do CONSEA a questão do monitoramento, avaliação, né, introdução de métodos alternativos ao uso de animais, tanto para ensino quanto para pesquisa, e manter um cadastro atualizado de procedimentos de ensino e pesquisa, né? Então, um cadastro tanto de instituições quanto de pesquisadores, de procedimentos em andamento. Então, isso tudo está sendo facilitado por um sistema que está sendo desenvolvido pelo CONSEA nesse momento. Então, são algumas das competências que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Em relação ao decreto 6.899, que regulamenta a Lei Arouca, existe aqui uma particularidade, né? O que ele especifica ainda mais quais são os animais protegidos ou que estão no escopo da norma, do trabalho do CONSEA. Ele fala, então, que atividades, projetos que envolvam criação e uso de animais, em animais vertebrados, exceto o homem, destinados ao ensino e pesquisa, então ficam restritas a entidades de direito público e privado. Então, aqui ele determina quem são os animais que são abrangidos pela regulamentação do CONSEA. São os vertebrados, exceto o homem. Esse exceto o homem não era trazido na lei Arouca, ele vem aqui mais específico no decreto. Com relação às penalidades por parte do CONSEA, supondo que exista uma denúncia de não cumprimento das suas normas, então o que acontece? A situação chega ao CONSEA, por exemplo, como uma denúncia, e essa situação é avaliada primeiramente pela Secretaria Executiva, depois pelos conselheiros. Se aberto um processo de investigação, essa situação de fato vai ser avaliada em mais detalhes. Então, se comprovado que há o não cumprimento de alguma norma proveniente do CONSEA, se a situação é menos ou mais grave, dependendo da situação, cabe sim advertência, multa, suspensão da atividade ou interdição, né, do funcionamento da instituição. Mas isso tudo depende do grau, da gravidade da situação. Então, quando a gente fala em termos de CONSEA, estamos falando de penalidades administrativas. Inclusive, o CONSEA está trabalhando no sentido de criar, de refinar um processo de fiscalização, né? Uma atividade de fiscalização das atividades reguladas pela Lei Arouca. Então, a própria lei, ela determina que essa fiscalização ficará a cargo de ministérios, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, cada um nas suas áreas de competência. Então, isso é que determina a Lei Arouca, né? Então, isso está em construção no Brasil. Agora, para além das penalidades administrativas, há também que se considerar os crimes contra animais. Então, nós temos, inclusive, a Lei de Crimes Ambientais, 9605 de 98, que deve ser levada em conta também. São instâncias diferentes de avaliação da mesma situação. Em relação aqui, então, à responsabilidade, a infração administrativa, o não cumprimento das normas do CONSEA, então, pelas normas hoje em vigor, é possível responsabilizar uma ou mais dessas entidades que eu cito aqui. Então, instituições, as comissões de ética no uso de animais, os pesquisadores envolvidos e também os patrocinadores. São todas partes que podem vir a ser julgadas, analisadas, né, e responsabilizadas em termos de infração administrativa. Então, na segunda parte da nossa aula, nós vamos conversar um pouco sobre o papel das sociedades protetoras de animais, né, a representação das sociedades protetoras de animais no CONSEA.